todo mundo está falando do nanomateriais, nanopartículas, nanotecnologia, etc. Foi o Richard Feynman, que estava trabalhando no Caltech, no laboratório Caltech, e primeiro ele deu uma palestra em 1959 e ele falou essa frase, olha, tem bastante espaço bottom é no fundo. Vocês estão entendendo? Tipo, tem bastante espaço no fundo. Ele quis dizer que dá para fazer várias coisas na escala muito reduzida. Ele começou a trabalhar na tecnologia do filme finos, né? Porque ele estava fazendo circuitos. Ele estava no Caltech, eles estavam trabalhando com circuitos eletrônicos. Então, o trabalho dele era sobre filmes finos. E ele, naquela época, ele trabalhava com aquele técnica de cima para baixo. Lembram que quando você pega um pedaço maior do material e você vai quebrando ela em pedaços cada vez menor, aí até, você pode enxergar até um tamanho de 10 nanômetros. Então, essa é top-down approach. A gente falou sobre esses materiais. A gente vai voltar de novo para esse assunto um pouquinho, quando vamos falar da preparação de nanopartículas. Mas algumas das frases importantes da sua palestra, que vocês podem ver a palestra aqui, ó, o texto, eu coloquei um link aqui para vocês embaixo. Ele fala assim, ó, por que a gente não pode escrever os 24 volumes de Enciclopédia Britânica na ponta de uma lápis, na ponta de uma caneta? Ou seja, ele falou que é possível a gente manipular os átomos na escala do átomo, o material na escala do átomo. E ele fala, depois ele falou, olha, os princípios do físicos, até eu entendo, até o ponto que eu entendo, os princípios da física não são contra dessa coisa. Por exemplo, ele falou, escrever 24 volumes de Enciclopédia Britânica sobre uma ponta de uma caneta, e depois ele fala, olha, a física não contra essa ideia. Então, ele falou, a gente tem a possibilidade de manusear, né? Maneuvering é mexer na mão. Em português é manusear, eu acho, alguma palavra assim. Handling, em inglês, né? Átomo por átomo. Então, ele falou, olha, a gente pode até conectar átomos. A gente pode mexer na escala do átomos. E ele falou, olha, a gente pode fazer um rearranjo do átomo, a gente pode formar micromáquinas, em vez de ter uma máquina grande que fica na mesa, a gente pode fazer uma micromáquinas, né? Os robôs, o Google e outros projetos estão aqui, eles estão fazendo robôs nanométricos, robôs nanométricos que você pode injetar no sangue e eles vão poder analisar, eles podem identificar as células da sangue, quando acham alguma bactéria ou vírus dentro do sangue, podem capturar elas. Então, é um exemplo do micro machines, mas todas as coisas hoje em dia estão ficando micro, cada vez pequeno, por causa dessa introdução da tecnologia. Ele também falou do síntese químico e do microantenas. Só que essas são coisas que ele falou em 1959, mas com avanço tecnológico e quando a gente começou a ter vários equipamentos para ver os nanomateriais, lembram que a gente falou que nanomateriais é nada novo, é bastante antiga, a tecnologia é antiga, só que a gente não tinha suficiente aparelhos para poder enxergar os nanoestruturas, os materiais na nanoescala. Aí tinha outras pessoas do Saint Petersburg, por exemplo, dos russos, pessoas do Berlim e dos Estados Unidos, por exemplo, Bruce, nos Estados Unidos, eles começaram a trabalhar no outro sentido, aquele que chama do baixo para cima, né, bottom up. E eles começaram para uma partícula com limite de tamanho de 0,5 nanômetros. Olha, enquanto o top down dava para fazer até 100 nanômetros, não com uma muita boa homogeneidade, com essa técnica do bottom up, a gente consegue fazer partículas do meio nanômetros. E agora, a teoria quântica, né, dos semicondutores e efeito do tamanho de partículas, tudo esse avanço em 1960 para depois que ele falou, né, em 1960 para frente, tinha uma revolution sobre o uso de objetos na escala nanométrica, ou seja,
era o começo da nanotecnologia. Mas o Richard Feynman, por causa dessa discussão que ele fez, dessa palestra que ele deu, ele é considerado o fundador da nanotecnologia. Bom, agora falando de nanopartículas, já falamos um pouquinho que é um objeto ultra fino com tamanho dos 1 a 100 nanômetros que tem propriedades ópticas, magnéticas, químicas, estruturais, diferente do que seu material bulk, né, correspondente. São materiais que são chamados nanopartículas. E as características delas são alta razão de superfície para o volume. Por exemplo, essa é uma partícula, ela tem um volume, sabe? Vocês sabem como fazer o volume de uma esfera, né? 4 dividido por 3 pi r, que é raio cúbico, dá volume. E também tem a área, que é 4 pi r quadrado. Então, você pode fazer a área desse material e o volume desse material. Mas o volume não é só o volume do fora. O volume é a parte toda do material. Por exemplo, se essa partícula é grande, ela tem pouca partícula na superfície e muita partícula dentro desse material, desse partícula. Mas quando a partícula é pequena, a razão dos átomos da superfície fica comparável com o número de átomos que estão dentro das partículas. Então, uma característica é que a razão da área superficial para o volume é alta, ou seja, nanopartículas têm área superficial bastante alta. E tem a fração de átomos na sua superfície é maior. Por exemplo, quando você tem uma partícula do ferro, né? FeNP significa Iron Nanoparticle, nanopartículas do ferro. Quando é 3 nanômetros, você tem 50% de átomos na superfície dela. O resto estão dentro da partícula. Quando o tamanho aumenta para 10 nanômetros, você tem só 16% do átomo na sua superfície. Então, as partículas pequenas têm a maioria dos átomos na sua superfície. Isso é o segredo do diferente tamanho. Aqui é mostrado a fração de átomos na superfície, né? Começando com 100%, quase 100%, e indo para quase 0%. Aqui é o diâmetro do cluster, né? Do conjunto do átomo. Quando o tamanho do átomo do palágio, do cluster, do tamanho do conjunto do átomo, que a gente chama do cluster, é 1,2 nanômetros, a gente tem 75% do átomo na sua superfície. Quando é 5 nanômetros, tem 45% do átomo na sua superfície. E quando é 63 micrômetros, vocês conseguem enxergar que é praticamente a razão do átomo na superfície, né, a porcentagem do átomo que está na superfície em comparação com todo o número do átomo chega quase zero, tipo 0,000 algo, entendeu? É praticamente perto do zero. Ou seja, pequenos tamanhos têm mais átomos na superfície. E também as propriedades eletrônicas e químicas são alteradas. Lembram que a gente falou do ouro, né? Ouro é inerte quando você fala do bloco do ouro, mas quando você faz nanopartículas, ele é muito reativo. Então, as químicas do nanomaterial e nanopartículas são diferentes também, e as propriedades eletrônicas também. O que significa propriedade eletrônica, a gente vai falar no outros slides. E o exemplo dessas propriedades químicas eletrônicas alteradas, nos semicondutores, a gente vê um efeito que chama do efeito do confinamento quântico, quantum size effect, né? Efeito do confinamento quântico. Porque quando o tamanho é reduzido, tipo, por volta de 10 nanômetros, você vê esse efeito chamado quantum size effect. A reatividade é diferente para esse tipo de materiais em comparação com o bulk. Os metais, quando a gente vai falar de metais na escala reduzida, na escala nano, estamos falando de nanometais, a gente tem que ver as propriedades da superfície dela ficam dominantes. Por exemplo, nos metais nobres, como ouro e prata, você vê a oscilação coletiva dos elétrons na superfície do átomo. A gente chama do átomo, não do metal, né? Uma oscilação coletiva dos átomos de superfície do um metal que a gente chama do plasma. Então, isso é chamado Surface Plasmon Resonance, SPR, né?
você deve ter ouvido isso, Surplus Plasma Resonance, em inglês. E esses têm a seção transversal do absorção muito alta, ou seja, eles absorvem bem e eles espalham bem também. E vocês podem ter novas aplicações e melhores aplicações para esse tipo de materiais, tanto na catálise quanto no quando a gente fala de aplicações terapêuticas, vamos falar do nanorods do ouro. E nanorods do ouro, ela absorve em infravermelho. Então, se você coloca o nanorods, nanobastões do ouro, numa um tissue, né, numa parte do corpo, como câncer, e você agir com infravermelho, eles fazem um aquecimento local e que mata as células do câncer. Então, é chamada essas são aplicações terapêuticas, né? Phototherapy, que chamam. Agora, qual é o papel do tamanho do partícula? Quando a gente reduz o tamanho de partículas, duas coisas acontecem, dois efeitos podem ser observados. A primeira é os efeitos relacionados com a superfície dos materiais, e a segunda é o efeito do confinamento quântico, que é um efeito óptico-eletrônico, que tem a ver com o band gap, com as bandas, com os níveis energéticos dos bandas de valência e banda de condução do material, no caso, dos semicondutores. Então, são dois efeitos que são observados. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Sim, professor. Ok. Bom, quando a gente fala do efeito de superfície, a gente pode usar um conceito chamado dispersão em inglês, em português. Vamos representar esse como F, e essa dispersão é a razão da área superficial e do volume dela. Então, a área superficial dividido por volume. Como a gente falou que quando um material é nano, ela tem mais área superficial e pouco volume, ou seja, a fração do átomo na superfície é maior. Então, o dispersion seria maior para caso do nanomateriais. Para material em bulk, o dispersion é menor. Essa dispersão, a gente define como a fração ou a porcentagem do átomo na superfície em relação ao número total na amostra. Por exemplo, se um material, uma partícula tem 100 átomos, e se 20 átomos estão na superfície, a dispersão dela seria 20%, entendeu? Por exemplo, a gente tem 20 dividido por 100, que é o total, então a gente tem uma fração do 20%. Quando a gente divide em partícula, a gente pode ver que o número de átomos na superfície pode chegar até 80%. Agora, área superficial, considerando uma partícula esférica, né? Vamos imaginar uma esfera. Para uma esfera, a área é dada pela essa equação. A área de uma esfera é 4πr quadrado, e o volume para uma esfera é 4 dividido por 3 πr cúbico. Então, se eu coloco esses dois, né? Se eu coloco esse valor aqui e o volume embaixo, então eu acabo com o valor da dispersão 4πr quadrado dividido por esse, e o 4 vai cortar com 4, né? Então a gente tem 3 e π vai cortar com π, e a gente acaba tendo. Desculpa, esse π tá fora aqui, tá bom? Não é dentro.